Nessa reunião, claro, estarão em pauta os três principais assuntos: a guerra da Rússia com a Ucrânia, a guerra de Israel com o Hamas, mas com possibilidade de se tornar também uma guerra contra o Hezbollah e incendiar todo o Oriente Médio, e, claro, a possibilidade da China invadir Taiwan. Esses são os temas principais. Porém, contudo, entretanto, claro que a questão Rússia-Ucrânia é que dominará o cenário. Bem, estará na mesa de negociações a possibilidade da adesão da Ucrânia à OTAN. Muitos especialistas dizem que isso não acontecerá agora. Aliás, os especialistas lembram que esse foi o tema principal da cimeira do ano passado, na Lituânia. Lembram? Pois é. Naquele ano, há um ano já, 12 meses, os membros da OTAN prometeram estudar a adesão da Ucrânia. Estudaram e não chegaram a conclusão nenhuma. E agora parece a história, ou o teatro, ou a novela, ou o folhetim, como queiram, se repetirá. Os membros estudarão, quem sabe por mais um ano, a possibilidade da entrada da Ucrânia na OTAN. Mas, independente disso, ficará acordado, certamente, muitos especialistas apostam nisso, que a OTAN decidirá pelo envio massivo de armas para a Ucrânia, assim como membros para ensinar os ucranianos a usarem as tais armas. Estratégia com muito ensino, por assim dizer. A estratégia é enviar armas. Falar-se-á também na questão da Bolsa Ucrânia. Muitos especialistas apostam que será aprovado o envio anual de 40 bilhões para a Ucrânia em dólares. Especialistas também dizem que isso é quase como um dinheiro de pinga. Daria para a Ucrânia se defender, mas não mais do que se defender. Não seria dinheiro suficiente para a Ucrânia pensar em grandes ofensivas contra a Rússia. Bem, seja como for, a Ucrânia, dominando o assunto, terá a seu favor, nesse momento, o pesado ataque a Kiev ontem, que deixou um saldo aí de mais de 40 mortos, com crianças inclusive, e mais de 200 feridos. É possível que a Ucrânia consiga, a partir da ofensiva russa ontem na sua capital, algo, quem sabe, um pouco mais promissor, ou algum compromisso mais forte. Mas a questão da OTAN é que ela parece, ao que tudo indica, trabalhará com um cobertor curto, já que são 3 eixos longos, por assim dizer. A questão da Ucrânia, claro, a questão do Oriente Médio, claro, e também a possível invasão chinesa a Taiwan. A OTAN terá que falar duro em relação à China. Aliás, essa era a vontade ou o sonho de Jens Stoltenberg, fazer com que a China sentisse realmente o peso dos embargos econômicos dos Estados Unidos e também da Europa. Mas será que essa proposta dará certo? Porque, afinal de contas, o mundo está na mão dos manufaturados chineses. E aí, como bloquear a China agora, nesse momento? Bem, prevê-se que a China, sim, mais cedo ou mais tarde, entrará em Taiwan. Então, provavelmente se discutirá o que fazer depois da porta arrombada. Ficarão de fora temas importantes, como, por exemplo, o Sul Global, daí a questão do cobertor curto, como, por exemplo, a crescente violência de grupos como o ISIS no norte da África. A OTAN parece não tem planos para isso. E também a questão do Golfo Pérsico. Se houver uma guerra forte entre Israel e o Hezbollah e o Golfo Pérsico for profundamente atingido no seu transporte petrolífero, o que a OTAN poderá fazer? Talvez nada, porque não tenha um plano específico para este possível problema. Então, talvez veremos uma reedição da Lituânia, mas se não for isso, prestem atenção, pode ser algo realmente pesado, porque quando na Guerra Fria a OTAN declarou guerra ou entrou diretamente num conflito contra a Rússia? Nunca, mas isso pode eventualmente acontecer. E aí, se a OTAN decidir colocar tropas dos seus países membros para lutar ao lado da Ucrânia, bem, será uma declaração de guerra contra a Rússia, o que não aconteceu em toda a Guerra Fria. Claro que o Ocidente brigou com a antiga União Soviética, mas através de procuradores, assim como a União Soviética brigou com o Ocidente através de procuradores. Coreanos e norte-coreanos, vietcongues e vietnamitas, quem o digam, não é mesmo? Mas agora pode ser que a coisa mude, se for essa a decisão tomada nessa cúpula da OTAN. Aí, meus amigos, entraremos em algo inédito, um confronto direto entre os gigantes sem os chamados procuradores. A questão dos 40 bilhões de dólares anuais à Ucrânia seria, todavia, nesse momento, uma aposta na guerra como um grande negócio, né? Vamos cozinhar o galo. A Rússia incrementa o seu parque industrial bélico e nós, por outro lado, vamos aí fornecendo dinheiro para a Ucrânia e despejando os nossos armamentos. Enfim, né? Vai se cozinhando o galo, mas até quando? Até novos hospitais serem bombardeados, até que daqui a pouco não exista mais um ucraniano sequer para carregar um fuzil? Essa também é uma questão que deve ser observada neste momento. Bem, essa é a questão, então, da cúpula, da cimeira da OTAN que começa hoje. Agora, passando para a política norte-americana, Donald Trump arrasou nas suas 20 propostas, que prometem, claro, colocar os pelos de punta dos esquerdistas americanos. Bem, várias plataformas, várias mídias estão dando com destaque isso, que o Partido Republicano adotou a proposta do Comitê Nacional Republicano, quer dizer, Donald Trump, para o seu mandato, que começará já em 2024, se Trump vencer. Bem, diz aqui, para ser rápido, vou listar aqui os 20 pontos da proposta de Donald Trump. 1. Fechar definitivamente, selar definitivamente a fronteira e parar a invasão de migrantes. 2. Realizar a maior operação de deportação da história americana.
A maior deportação da história americana. 3. Acabar com a inflação e tornar a América acessível novamente. Claro que não está especificado como aqui, evidentemente, mas já podemos antever que então a indústria norte-americana terá o papel de fazer, ela própria, os produtos a serem consumidos nos Estados Unidos e não mais na China. Mas isso é só o começo. 4. Fazer da América o maior produtor de energia do mundo, de longe, disparado, ou seja, voltar a abrir todos os poços de petróleo do Alasca ao Texas, claro, porque dizem as más línguas que os Estados Unidos têm a maior reserva de petróleo do mundo, maior que da Rússia, maior que da Venezuela, maior que dos países árabes e por aí vai, só que está tudo meio fechado. 5. Parar com a terceirização e transformar os Estados Unidos em uma superpotência de manufatura. Isso aqui, claro, deve preocupar diretamente agora o gabinete de Xi Jinping, se Trump vencer, evidentemente. 6. Grandes reduções de impostos para trabalhadores. Isso aqui é um pesadelo para a esquerda que vive de impostos, né? Eu já vou falar da França daqui a pouquinho, vocês entenderão por que isso preocupa a esquerda. 7. Defender a Constituição, a Carta de Direitos às Liberdades Fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de religião e o direito de manter e portar armas. Esse é o ponto 7. Ponto 8. Prevenir a Terceira Guerra Mundial, restaurar a paz na Europa e no Oriente Médio e construir um grande escudo de defesa de mísseis com cúpula de ferro sobre todo o país. Só que, detalhe, tudo feito na América. Todas as peças da cúpula de ferro em todo o país, feitos na América. Nada de peças chinesas, pelo jeito. 9. Acabar como poderei traduzir aqui, com o aparelhamento do Estado visando a perseguição ao pacato cidadão, você mesmo. Deixar de fazer guerra, deixar a máquina de Estado de lado na guerra contra o cidadão. Seria mais ou menos isso. O desaparelhamento do Estado, né, provavelmente. 10. Perdão, desculpe a nossa falha. 10. Acabar com a epidemia de crimes migrantes, demolir os cartéis de drogas estrangeiros, olha a preocupação no México aí, esmagar a violência das gangues e pressionar os infratores violentos. 11. Reconstruir nossas cidades, incluindo Washington D.C., tornando-as seguras, limpas e bonitas novamente. De fato, as cidades americanas tinham essa característica. Eram cidades lindas, ensolaradas, né? Até mesmo durante a neve, né? O inverno rigoroso, cidades lindas e maravilhosas. Hoje, por exemplo, quem vai a Los Angeles, São Francisco ou Nova York já não enxerga mais tanta beleza, né? Pois é. 12. Fortalecer e modernizar a área militar, os nossos militares, tornando-os, sem dúvida, mais fortes e mais poderosos. Será que isso mexeria, por exemplo, na ideologia de gênero que também entrou na área militar? É um ponto de interrogação legítimo. 13. Manter o dólar americano como moeda de reserva mundial. Mas também aqui não explica por quê, né? Ou melhor, não explica como, porque a gente sabe. 14. Lutar e proteger a segurança social e o Medicare sem cortes, incluindo sem alterações na idade de aposentadoria. 15. Cancelar o mandato de veículos elétricos e cortar regulamentações custosas e obrigatórias. Uau! Atacar diretamente a política do Green New Deal, né? 16. Cortar o financiamento federal para qualquer escola que propague teoria crítica da raça, ideologia racial de gênero e outros conteúdos raciais, sexuais ou políticos inadequados para as nossas crianças. 17º ponto. Manter os homens fora dos esportes femininos. Está escrito assim, manter os homens fora dos esportes femininos. 18º. Deportar os radicais pró-Hamas e tornar os campos universitários seguros e patrióticos novamente. 19. Proteger nossas eleições, incluindo votação no mesmo dia, apenas um dia, identificação do eleitor, olha aí, identificação do eleitor, cédulas de papel e prova de cidadania. E, finalmente, o último ponto. Unir nosso país levando a novos recordes e níveis de sucesso. Bem, isso aqui já é um pouco subjetivo, mas até o 19º ponto será de arrasar quarteirão. O que é o óbvio, né? Claro, todo mundo esperava mais ou menos de Trump, mais ou menos isso de Trump, né? Mas essas 20 propostas, então, detalham claramente qual é o seu projeto de governo. Então, ninguém poderá dizer, se amanhã ou depois Trump implantar todos esses pontos, que foi pego de surpresa ou que foi enganado. Ele está dizendo, meu governo virá com isso aqui, essas propostas aqui. Caberá, claro, ao eleitor decidir se ele quer uma América grande novamente, né? A França não quis ser grande novamente.